Olá, nós vamos falar hoje de um livro muito importante da doutrina espírita, que complementa a codificação kardeciana e que é pouco conhecido no movimento espírita. Memórias do Padre Germano, recebido e anotado por Amália Domingos Soler. Esse livro ele é publicado pela Federação Espírita Brasileira e conta para nós a história de um sacerdote, um padre católico, que se denomina Padre Germano e que provavelmente viveu na França entre os séculos 17 e 18. Esse livro ele é diferente até pela maneira pela qual ele foi recebido. E nós temos aí que destacar a grande dama do espiritismo espanhol, responsável por anotar essas histórias, Amália Domingos Soler. Dona Amália nasceu em 1835 e faleceu em 1909. E é conhecida como a grande dama do espiritismo espanhol. Ela nasceu, teve pai e mãe, só que seu paizinho desapareceu quando ela era criança. Ele saiu de casa e não mais voltou. Sua mãe a criou com grandes dificuldades, porque não contava com a ajuda da família paterna. E a Amália teve uma vida muito sofrida, porque ela nasceu com grandes dificuldades visuais. Quando sua mãe falece, ela já adulta, Amália Soler, ela fica desesperada. Pensa inclusive em se matar e conhece um médico materialista, que indica para ela um grupo de ajuda, pessoas que distribuíam sopa na Espanha naquela época. E dá para ela um jornal espírita. E aí Dona Amália conhece o espiritismo, se torna uma grande defensora do espiritismo, publicando artigos, porque ela escrevia muito bem, ao mesmo tempo que continuava lançando suas poesias. Ela é uma grande poeta espanhola. E Dona Amália, então, tem um papel importante nesse livro, que foi ditado por Padre Germano através da mediunidade de um senhor chamado Eudaldo Pagés. Eudaldo era médium sonambúlico e o Padre Germano incorporava em Eudaldo e passava a ditar as histórias. E era necessário, então, que houvesse uma pessoa com bastante capacidade de escrita, já que naquela época não se dispunha de meios mecânicos, que pudesse anotar essas histórias, compilando-as, e Dona Amália se prestou a esse serviço, que foi realizado, conforme ela fala no próprio livro Memórias do Padre Germano, à beira do mar. O mar que o Padre Germano tanto ama e Dona Amália aprendeu a amar. Eles passam então 2 anos, Eudaldo recebendo essas mensagens, nos horários em que ele não estava trabalhando, porque também era uma pessoa humilde, como Dona Amália, e Dona Amália vai anotando. E essas histórias são publicadas num jornal espírita e fazem muito sucesso. Foram publicadas no jornal espírita A Luz do Porvir. E a FEB, em 1909, resolve publicar esse livro. E depois vai ganhar um novo capítulo aqui no Brasil. Nós vamos ver. Então, o nosso contexto histórico aqui é entre os séculos 17 e 18. O Padre Germano, ele não coloca os capítulos que ele narrou numa ordem cronológica. Então, ora ele fala de momentos que viveu na infância, ora ele fala de momentos que passou na juventude, ora em fase que ele viveu na maturidade, na velhice. E nós vamos conhecer a sua história, destacando aqui que quando ele tinha 5 anos, ele vivia com sua mãe, aquela que ele entendia que era sua mãe, numa casa muito pobre. E ele diz que ela não era mulher de fazer carinhos, não era uma mulher que ficava demonstrando para ele amor maternal. E um dia, nessa casa que ele morava com essa mãe, chega um homem muito alcoolizado, muito bruto, e é apresentado a ele como seu pai. Esse homem também não lhe faz nenhum carinho,
Ao contrário, depois de residir com ele e sua mãezinha nessa casa pobre, ele vira para Padre Germano depois de alguns meses e diz: tu já tens 5 anos e pode lutar pelo teu próprio sustento. E colocou, né, o Padre Germano para fora de casa. Nós temos que lembrar, né, além da brutalidade, né, dessa cena, que na Idade Média, na Idade Moderna, ali onde eles viviam, era infelizmente comum, né, o maltrato à infância, as crianças não tinham direitos. E o Padre Germano, então, expulso de casa tão pequenino, ele vai para um lugar que falava muito ao seu coração, que era o mar. E lá ele fica à beira-mar, dormindo nos barcos. Os pescadores humildes que lá viviam se apiedam dele e passam a alimentá-lo. E ele já demonstra desde criança a sua grande sensibilidade psíquica e passa a prever quando o tempo ficaria bom ou não, quando haveria tempestades ou sol. E ele é então denominado por aqueles habitantes humildes daquela localidade de pequeno profeta. E passaram a dar a ele alguns encargos, inclusive para que ele levasse peixes num mosteiro que estava lá perto da comunidade. Esse mosteiro, ele era habitado pelos chamados penitentes negros, que foi uma irmandade católica masculina criada em 22 de maio de 1639 em Mônaco, na França. E essa irmandade, ela era muito poderosa, segundo conta o Padre Germano nas suas recordações. Eles colocavam papas no poder e também tiravam papas do poder, e reis também, faziam cair reis, pelo domínio que eles existiam. Nós vamos lembrar que, à época, na França, o Estado era misturado com a religião. E Padre Germano, entrando lá, então, nesse mosteiro para entregar peixes, ele se confunde e vai parar, ao invés de ir para a saída, numa sala imensa, cheia de livros. E ele vê 2 monges estudando e vira para o monge mais velho e pergunta se esse monge mais velho não podia ensinar a ele, Padre Germano, a ler e escrever. E esse monge mais velho se apieda do Padre Germano e o adota, e ele passa, então, desde a infância, a morar com os penitentes negros, que se torna, portanto, um candidato aí a ser padre. E ele faz aquilo que seu coração pedia, que era o estudo. Padre Germano amava a cultura, amava a inteligência. E ele verifica e conta para nós na obra que nesse momento em que ele se encontrava estudando, ele recordava, né, de trazer dentro de si muito conhecimento de vidas passadas, inclusive contestando os dogmas da igreja. Padre Germano acreditava na reencarnação e dizia para todos que o homem não precisava de igrejas, porque o melhor templo era a natureza e o melhor confessionário era a própria consciência. E ele também se opunha ferozmente contra o celibato, entendendo que Deus criou homem e mulher para constituírem família. Então ele abominava a internação de mulheres em conventos, a internação de homens em mosteiros, porque ele entendia que devíamos viver a vida social. E por causa dessas suas ideias muito avançadas para a época, ele, desde os 16 anos, passa dificuldades imensas, chegando a ficar preso dentro do mosteiro, a pão e água por muitos meses. Até que o tempo corre e ele, com todo o seu conhecimento, que poderia até, segundo aquele monge que o adotou, Padre Germano poderia até ser papa, se soubesse calar, né, a sua voz dissonante em relação a alguns dogmas da igreja. Padre Germano finalmente realiza a primeira missa, isso já maduro. E na primeira missa, na hora de iniciar o sermão, ele conta que parecia que línguas de fogo lhe caíam sobre a cabeça. E ele acabou falando por mais de 3 horas. E o interessante é que os penitentes negros, preocupados e sabedores da postura rebelde do Padre Germano, eles colocam 2 guardas virados de costa para a multidão, virados de frente para Padre Germano, e Padre Germano via que eles estavam armados, porque a ordem era, se o Padre Germano
falasse algo que contrariasse a igreja, a ordem daqueles guardas que lá estavam era neutralizá-lo, leia-se, matá-lo, feri-lo, tirá-lo ali do púlpito. Mas Padre Germano não se intimida, e ele descreve esse fenômeno das línguas de fogo, que é algo que lhe acompanha durante todo o livro. Quando ele se sente altamente inspirado, ele cresce espiritualmente, e ele fala. E fala tudo o que pensava. Fala sobre a igreja, fala sobre o celibato, diz que os padres não são melhores que ninguém, ao contrário, são até os mais viciosos, e passa então a colocar todo o fruto daquele conhecimento que ele armazenou durante ali as décadas que ficou no mosteiro. E quando ele fala especialmente da parte em que Jesus chama a si as criancinhas, naquela missa longa de 3 horas, que estava cheia de nobres ali da região, ele diz que as crianças acordaram dos colos de suas mãezinhas, de suas amas, e despertaram e voltaram-se para ele, Padre Germano. Mas uma delas atraiu a sua atenção. Uma menina de 3 anos que lhe estendeu naquele momento as mãozinhas, quando o Padre Germano recorda as palavras de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas. E essa criança vai ter um papel fundamental na vida do Padre Germano, como nós vamos ver. Padre Germano, depois daquela missa, que não agradou os penitentes negros, ele é expulso da Irmandade e colocado para andar à procura de um local para poder ser padre. E ele vai, então, acompanhado de Miguel, que seria seu ajudante, e de Sultão, um cachorro que vai ter papel importante também em muitos dos casos das aventuras que o Padre Germano viverá. E Padre Germano caminha, chega numa primeira aldeia, e ele diz que essa aldeia era extremamente fria, num local muito gelado, e as mulheres eram muito bonitas, mas muito carentes também. E Padre Germano temia a confissão, porque ele dizia que como colocar mulheres que normalmente não têm com quem se abrir, junto a sacerdotes que são homens, e essas mulheres expondo os seus segredos mais íntimos. Diz o Padre Germano que homens e mulheres deviam se confessar mutuamente, marido e esposa. E ele se sente perturbado naquela região e resolve sair de lá. Até que ele anda caminhando com o seu cachorro, Sultão, que era um filhotinho, caminhando com Miguel, e chega num local mais aberto, onde tinha uma paisagem muito bonita, com montanhas ao fundo e uma aldeia num vale aberto, com muito sol, muito verde, e que era razoavelmente perto do mar. E aí ele bebe água ali de uma fonte que passava, que viria a ser a chamada Fonte da Saúde, que ele denominaria mais tarde, e ele fica tão extasiado com aquela visão que pergunta intimamente à voz que ele ouvia, que nada mais era que um dos seus mentores. E ele pergunta se ele poderia ficar ali, e a voz diz: ficarás. E aí Padre Germano então tem a certeza que encontrou naquela localidade tão bela a sua família espiritual. E Sultão, junto ao Padre Germano, começa a viver muitas aventuras naquele local. Sultão, filho de Leão e Zoa, que foram 2 cachorros que ficavam no mosteiro, é um Terra Nova, uma raça bem grande, bem dócil, muito inteligente, muito comum ali naquela região, especialmente na Inglaterra. Sultão Terra Nova, um cachorro que ele, em 4 patas, chega a ter 60, 70 centímetros de altura, em pé, mais de 1,5 metro. Exímio nadador, com uma pelagem farta, aí, como a gente está vendo, e Sultão tem uma inteligência incomum. O Padre Germano comenta que Sultão tem mais iniciativa e mais presença do que Miguel, porque Miguel ficava mais para cuidar das plantas da casa. E Sultão leva Padre Germano, muitas vezes, até os necessitados, pessoas que caíam em ribanceiras, fugitivos da justiça que Padre Germano apadrinha. Sultão era de uma inteligência extraordinária e teve uma longevidade também muito incomum para a época. E Padre Germano então vive com Sultão muitas aventuras. Padre Germano amava profundamente o papel que as mulheres deveriam desempenhar, porque ele as estimava muito e reconhecia que
segundo as palavras dele, quando uma mulher caía, geralmente era porque um homem estava por trás dessa queda. E ele reconheceu na aldeia uma alma muito nobre de uma jovem chamada Maria. E, para Padre Germano, era um dos poucos seres que ele viu cumprir as leis do Evangelho. Ele diz, inclusive, que Maria é e tem sido sempre a caridade em ação. Maria, por sua vez, diz ao Padre Germano que apenas se inspirava no amor que ela via o Padre Germano doar às pessoas. Maria se torna, então, a filha espiritual de Padre Germano e o auxilia muito em suas atividades, intervindo, inclusive, quando, uma vez Padre Germano é preso e o rei de França vai visitar a aldeia, e Maria pede pessoalmente ali ao rei, em meio ao público, que libertasse o Padre Germano. Maria tem um papel fundamental em toda essa história. Padre Germano amava os presos e condenados pela justiça humana, que naquela época passavam por processos e procedimentos muito injustos. Nós sabemos que naquela época ali vigoravam ainda muitas ideias medievais. Não havia punição adequada, equilibrada. A justiça, como ainda hoje parece em muitos pontos, era, na verdade, uma vingança. E Padre Germano advertia: se a ociosidade é mãe de todos os vícios, o desespero é o pior conselheiro do homem. A fome, diz o Padre Germano, irrita. A sede enlouquece. E de um louco se pode esperar todas as loucuras. Enquanto os ricos forem muito ricos e os pobres muito pobres, cometer-se-ão crimes na terra. Palavras atualíssimas, né? Falando sobre a desigualdade social, que leva, sim, a crimes também. Então, Padre Germano, ele cuidou, ele amparou, acolheu, protegeu, escondeu muitas das pessoas perseguidas pela justiça, pessoas até que algumas eram realmente criminosas, como um grande nobre que ele intitula Conde de Rus, e esse conde ele tinha matado a própria filha de forma terrível, né, por se sentir desonrado, já que sua filha ficou grávida de um adversário. Padre Germano o acolhe e faz com que ele se arrependa e inicie uma nova vida. Ele fazia isso por todos, né? Ele buscava, com seu carinho, acolhê-los e indicava o trabalho e o amor a Deus, o trabalho comunitário, como forma de sorregimento espiritual. E também, nosso padre falava muito sobre a família. Ele dizia que a família é o eterno idílio do mundo, o eterno romance, o eterno amor, e que guarda a história consagrada pelo hálito divino de Deus. Ele diz que a religião que não respeita a família, acima de todas as instituições da terra, tem menos poder que o floco das espumas levantado sobre as ondas batidas do mar. Por quê? A família é a base de tudo. E Padre Germano incentivava muito os seus aldeões a cuidarem, né, de suas famílias, a buscarem ficar unidos, as filhas cuidando de seus pais, os pais cuidando de seus filhos. Nosso padre também nutria, além, né, do amor por idosos, pelos presos, um amor imenso pelas crianças, porque ele reconhecia na criança aquele ser espiritual em desenvolvimento e que renascia puro. E dizia ele: as crianças são a esperança do mundo, a encarnação do progresso, uma vez que tenham quem as guie pela espinhosa senda da vida. Ele fala, Padre Germano, que o que tem faltado a essas crianças é, em geral, uma sólida e esmerada, né, refinada educação e um mentor que as guie nas escabrosas veredas da vida. Conceito também, né, pedagógico atualíssimo. As crianças, elas aprendem muito vendo o que os adultos fazem. O Padre Germano todo o tempo se põe como um orientador, aquele pai espiritual de toda a coletividade, especialmente dos pequeninos. Ele busca também resgatar. Mas ele, mesmo com todo esse amor pelas pessoas, Padre Germano era um homem e muitas vezes se questionava se seguiu o caminho certo ao fazer o voto de padre, ao seguir o celibato. E uma vez chega a ele uma notícia
de que um grupo de meninas, de jovens formosas que estudavam numa escola religiosa, iriam visitar a sua igreja, que já era muito conhecida por causa da bondade e do caráter diferente do padre Germano. E ele, sem saber por que, fica apreensivo com essa visita. Seriam jovens entre 12 e 14 anos que iriam lá. E ele decora a igreja, coloca flores e prepara-se. As jovens chegam e ele recebe uma a uma no confessionário, para que elas pudessem abrir seu coração, embora ele particularmente não gostasse de confissões. Mas uma toca profundamente seu coração. Uma menina pálida, de cabelos encaracolados, ornados por uma coroa de jasmins. Jasmins que tinham um perfume que perturbava o padre Germano. E essa perturbação fica ainda maior quando ela pergunta ao padre se é pecado amar. O padre Germano se sente, naquele momento, perturbado. E ela confessa, então, que ama o padre Germano, porque o conhecera 2 anos antes, quando o padre Germano foi ao castelo em que ela morava e casou a irmã mais velha dela. E a partir de então, ela disse que se apaixonou pelo padre Germano e que orquestrou essa visita lá na igreja do padre Germano para que pudesse dizer isso a ele. Padre Germano fica imensamente consternado com essa declaração. Seu coração se acelera. Ele diz que aquele perfume dos jasmins nunca mais sairiam da cabeça dele. Mas ele diz a ela, a essa jovem, que ele nunca declinou o nome, chamava apenas de jovem pálida, dos cabelos encaracolados e da coroa de jasmins. Ele diz que ele tinha um compromisso com a igreja e que ela deveria seguir o seu destino. Mas ele nunca deixou de pensar nela. Até que alguns anos mais tarde, 8 anos mais tarde, um apressado cavaleiro chega à aldeia pedindo que o padre fosse atender a esposa moribunda, que queria, antes de morrer, confessar-se. E padre Germano vai e diz que no caminho se lembra dessa menina, sem saber que era ela. E quando ele chega lá, é ela. E ele toma a confissão e ela diz ao padre Germano que se casou, mas que, na verdade, sempre continuou amando o padre Germano, que foi fidelíssima ao seu marido, mas o seu coração ainda pertencia ao padre Germano. O padre Germano sai de lá com a certeza que ela estaria ali falecendo. Só que ela não faleceu, né? Então ela fez a primeira confissão com 12 ou 14 anos, depois ela faz a segunda confissão já casada, com mais de 20 anos, até que surge, né, para justificar o título do capítulo, as 3 confissões, a última confissão. Porque a jovem que ele achou que teria morrido, chega 2 anos mais tarde à aldeia, com o marido, muitos servos, no momento em que havia uma peste na região. E o marido dela falece ali, com o padre Germano, e ela, que estava sozinha, ninguém queria chegar perto, padre Germano então usa seus conhecimentos científicos, porque ele os tinha, já que estudou muito dos livros, inclusive proibidos lá pela igreja, e ele diz que tenta arduamente salvar a vida da menina pálida. Mas ele mesmo confessa que, graças a Deus, ela faleceu. Por quê? Porque ele não queria quebrar seu voto e dizia que tinha certeza que ela continuaria velando por ele espiritualmente e que eles poderiam viver esse amor em outra vida. E aí, ela então se declara mais uma vez a ele, pela terceira e última vez, e realmente falece. E pede para que seu corpo ficasse enterrado ali naquela igreja. E padre Germano providencia então o sepultamento da menina pálida, e quando ele deposita o seu corpo frágil ali, ele chora muito, chora pelo amor que não teve da sua mãe, chora por não ter tido coragem de seguir a religião protestante, luterana, chora por vários motivos e transforma aquele túmulo num local de peregrinação diária para ele. E interessante que Sultão, diz o padre Germano, que nunca havia entrado no cemitério, a partir do momento em que o padre Germano vai visitar a menina pálida, Sultão vai e entra no cemitério. E muitas vezes, quando o padre Germano não achava Sultão,
Miguel falava: Padre Germano, o sultão está lá com ela. O sultão ia e se deitava em cima do túmulo da menina pálida. E ela passa então a acompanhar Padre Germano espiritualmente em vários momentos do livro. Mas o grande desafio do Padre Germano não foi o amor da menina pálida, porque ele tinha certeza que encontraria ela e tinha a presença dela espiritual constante em sua vida, lhe inspirando, lhe confortando. Mas Rodolfo, um jovem nobre, vaidoso, que chegou a cometer assassinatos, Rodolfo, sim, foi o grande desafio da sua vida. Padre Germano dizia que tinha certeza que Rodolfo era filho espiritual seu e havia sido filho seu em outra encarnação ou outras encarnações. Padre Germano conheceu Rodolfo quando o pai de Rodolfo, adoecido, chama o Padre Germano para se confessar. E ele diz, então, esse nobre, que estava morrendo porque havia tomado veneno, ou seja, ele estava ali, sofrendo as consequências do suicídio, mas ele diz para o Padre Germano, antes de morrer, que fez isso para evitar que Rodolfo o assassinasse, porque ele descobriu que o próprio filho tramava a sua morte para poder ficar com a herança. Ele dizia que preferia se passar por suicida para não ver o filho se transformar no homicida. Padre Germano escuta essa confissão com muita dor, fecha os olhos do pai de Rodolfo, e Rodolfo, mal o pai termina de falecer, sai de trás das cortinas, avança sobre o Padre Germano e tenta estrangulá-lo, para que ele não contasse a ninguém esse terrível segredo. E assim começa a relação de anos. Naturalmente, o Padre Germano não faleceu, ele conseguiu dominar Rodolfo, não com força física, porque Rodolfo era um nobre e tinha uma educação esmerada, força física. E Padre Germano dá a entender que já estava mais maduro nessa época. Mas ele domina Rodolfo com sua força moral. E ele consegue, sim, fazer com que Rodolfo se transforme e vire alguém arrependido dos seus atos. Rodolfo, que comete tantos desatinos, provocou muitas mortes, inclusive chegando ao cúmulo de assassinar o próprio filho, que vocês vão conferir no livro quando lerem. E Padre Germano também, como só ia acontecer com as almas que têm uma missão muito especial aqui na Terra, ele recebeu a visita de Jesus num dos contos onde ele está à beira-mar com um bebezinho e ele começa a ter pensamentos tristes, porque aquele bebê que estava com ele à beira-mar era um bebê órfão, chamado André. E Padre Germano, então, olhando aquele bebê, tem uma crise de melancolia, de tristeza, porque diz que aquele bebê cresceria como ele cresceu, o Padre Germano, sem o amor de uma mãe, de um pai, e ele tem um pensamento meio, muito perturbado. Ele diz, o Padre Germano, que era melhor que as ondas levassem aquele bercinho para o mar, porque era melhor o bebê morrer do que ter uma vida como ele teve. E nesse instante o Padre Germano se sente arrebatado pelo sono, tem um desdobramento e vê Jesus em pessoa. E o restante vocês vão conferir no livro. Só para dar aí um interesse pela visita ao livro, Jesus dá uma bronca em Padre Germano e demonstra a ele boa parte do seu poder. E para encerrar aqui a nossa breve caminhada sobre esse livro maravilhoso, que é pura poesia, puro ensinamento, puro evangelho, Padre Germano, na lição denominada O Último Canto, ele conta que se recusou a orientar e aconselhar uma mulher que foi buscar ajuda. E essa mulher era uma mulher conhecida por matar crianças, seja no ventre, ela provocava abortos, seja até crianças que já tinham nascido, mas que eram frutos de ligações espúrias, de pessoas casadas, frutos de traição. E Padre Germano, no dia que essa mulher vai lá, ele já idoso, ele se sente muito irritado com a visita dela. E ela fala e conta todas as maldades que fez por mais de hora. Padre Germano não consegue evitar que ela fale, até que ele explode, perde a paciência e diz a ela com muita, muita raiva: Fugi daqui, maldita dos séculos. Fugi daqui, leprosa incurável. Fugi, que o sol se empana para esquivar-se ao vosso contágio.
E como se a natureza tivesse ouvido o Padre Germano, trovoadas ali aparecem e a mulher foge. Quando o Padre Germano cai em si, em relação ao que ele tinha feito, de não acolher uma pecadora, ele que nunca havia recusado auxiliar nem qualquer pessoa que fosse, por piores fossem os crimes, quando ele vê que ele fez isso com aquela mulher, ele tem um mal súbito e cai. E acorda já de cama, prestes a falecer. E a lição que ele dá, nessa lição intitulada O Último Canto, é a lição sobre a vigilância. Padre Germano então fica de cama e Rodolfo, aquele Rodolfo assassino, parricida, que tentou matar o próprio pai, Rodolfo, que já havia se tornado seu filho do coração depois de muitos anos de convivência e que já o amava profundamente, tenta fazer com que Padre Germano se alegre e providencia então o canto das crianças que Padre Germano tanto amava. E ele reúne então as crianças à beira da cama do Padre Germano e as crianças cantam para que Padre Germano fique ali com eles. E Padre Germano então começa a se sentir muito bem. Ele diz que Maria estreitava a sua cabeça, Rodolfo o abraçava junto ao coração. Padre Germano diz que na terra as crianças o chamavam e no espaço eram os anjos que lhe convocavam. E ele então desencarna e é recebido pela menina pálida dos cabelos encaracolados e negros. E aí ele descobre que aquele momento de fraqueza foi porque ele estava adoecido e tinha servido realmente de voz para vários obsessores. A sua última lição, então, nos fala do dever da vigilância em todos os instantes. É um livro belíssimo, que aqui a gente pobremente colocou alguns pontos, sugerindo, recomendando, pedindo a vocês que leiam esse livro. A FEB lança o livro e outras editoras também. Nós recomendamos a leitura do livro editado pela Federação Espírita Brasileira por um motivo muito importante. Esse livro, ele, como nós vimos no início da nossa fala, ele foi recebido por Dona Amália e publicado. Desde 1909 pela FEB, publicada há muitos, já tem 100 anos, 111 anos que a FEB publica. Todavia, em 1932, quando Dona Amália já havia falecido, Chico Xavier, então jovem com 22 anos, recebe uma mensagem psicográfica do Padre Germano. Isso mesmo. Padre Germano escreve pela mediunidade de Chico Xavier, mostrando, dentro da grandeza do papel que Chico realizou de complementar as obras de Allan Kardec, é como se Padre Germano, através de Chico, confirmasse tudo aquilo que foi escrito, trazendo para nós uma prova da sintonia do livro Memórias do Padre Germano com a codificação. Esse conto é belíssimo, porque traz a história de uma condessa que, à época que Padre Germano estava na Terra, ela foi muito má, ela inclusive matou o próprio marido. Padre Germano vem, através do Chico, em 1932, contar a história do resgate que essa condessa teve que fazer para limpar a sua consciência, numa outra encarnação. Ela desencarna a condessa, sofre no plano espiritual com as maldades que fez com o marido, e ela renasce, então, numa lição belíssima, num conto lindo, chamado A Fera, aonde ela nasce numa situação muito difícil. E esse conto, ele está somente no livro publicado pela FEB, por questões dos direitos autorais, que o Chico cedeu à FEB naquela época. Então, nós recomendamos fortemente a leitura para todos vocês. E nós encerramos aqui a nossa pequena fala sobre esse livro grandioso, pedindo a vocês que leiam, que divulguem, um livro que realmente nos alimenta a alma, nos consola e nos faz ter esperança em dias melhores. Muito obrigado e que Deus nos ampare a todos, que possamos continuarmos juntos em nosso trabalho.